Do Senhor, irmãos, hoje vamos estar continuando aqui o estudo, para a glória de Deus, do livro de Juízes. O capítulo é o 17, aleluia, de 13 versículos. Vamos estar aqui dividindo em duas partes, do versículo 1 ao 6 e depois do 7 ao 13. Vamos aqui entrar na história, na explicação, que esse é da história aqui da vida de Mica, Isso mesmo, e de um levita aqui, que acredita-se que o nome dele seja Jonatas, porque no capítulo seguinte, versículo 30, capítulo 18, versículo 30, fala o nome dele, o nome de um levita chamado Jonatas. E eles acreditam, somente os estudiosos, que o nome dele seja Jonatas. Amém? Vamos ver. Oh, aleluia. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Quem é como o Senhor? É o nome dele em hebraico, Que significado bonito, irmãos. Quem é como o Senhor? Aleluia. O qual disse a sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que o dinheiro está comigo, e eu tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restitui-as a 1.100 moedas de prata a sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura a uma fundição de sorte, que agora eu o devolvo. 4. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez uma história sacerdotal e terafins, e consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naquele dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem a seus olhos. Irmãos, quantos erros consecutivos esse homem chamado Mica, não é Milca, não, é Mica, fez, e a sua mãe junto, irmãos. Se a gente for pegar aqui, irmãos, cada um dos 13 versículos e ler, e fazer uma comparação com o Êxodo capítulo 20, irmãos, ele transgrediu de uma só vez os 10 mandamentos, irmãos. Ele pecou, ele desagradou o Senhor, irmãos, e ele conhecia o Deus de Israel, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a verdade, não era ignorante. Sua mãe também conhecia, porque ela vem dizer que tinha consagrado aquele dinheiro ao Senhor. Mas, irmãos, de uma forma totalmente errônea, errada, misturando com as práticas pagãs. Irmãos, ele fez algo aqui, se nós lermos em Números 3:10, que não poderia ser feito pela lei do Senhor. Alguém que quisesse fazer uma unção para alguém, levita, sacerdote, sumo sacerdote, só poderia da família de Arão e de Moisés, que os dois, seus pais, eram dessa descendência de levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes. Isso está em Números capítulo 3, irmãos, pode ter todo o capítulo 3, nós vamos ver isso aí. E ele fez algo que é errado, irmãos, que desagradou o Senhor. Irmãos, mentiu, pegou as 1.100 moedas de prata da sua mãe. Quando a sua mãe abre a boca para amaldiçoar quem tinha pegado, ele falou: opa, eu vou me retratar com ela. E ela, irmãos, em vez de corrigir, de puni-lo, de discipliná-lo, porque ele tinha feito errado, não era criança mais, irmãos, já era homem, sabia o que estava fazendo, ela ainda fala: bendito seja o Senhor do meu filho. Irmãos, fez errado. Quantos erros consecutivos, irmãos. E ela manda um valor ali para os ourives, aqueles homens que trabalhavam com o polimento dos ouros, de fazer imagens e outros objetos que eram feitos, não só imagens de escultura não, mas outros objetos com ouro, fazer uma imagem de escultura. Irmãos, uma estola sacerdotal. Não, Deus não se agradava com isso, Deus abominava isso, irmãos. E ele vai separar um dos seus filhos para que seja ali como um representante espiritual dentro da sua casa, onde tinha um santuário para Deus. Irmãos, várias pessoas nos dias de hoje querem viver assim, irmãos.
querem ter uma fé mística, de mistura, dentro da sua casa, do jeito que entende, que quer fazer, e acha que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, tem por obrigação de abençoá-los. Deus não tem, não, irmãos. Deus abençoa, Deus fala, Deus vai levar para o céu. Aqueles que não obedecem a palavra vão para o inferno. Aqueles que obedecem e atendem e ouvem a sua palavra. Quem não quer ouvir a palavra de Deus, Deus não tem compromisso. Mica aqui, que tinha um significado do nome bonito, quem é como o Senhor. Na verdade, Deus não era o Senhor da sua vida. Ele era o Senhor da sua vida. Ele queria fazer do jeito que ele entendia, que ele bem parecia. Pessoas hoje não querem ler a palavra, não querem examinar a palavra e querem fazer do jeito que acham, do jeito que imaginam, que entendem da maneira errada. Mica era um exemplo disso, irmãos. Pessoas hoje que estão, irmãos, fazendo, um sincretismo religioso no meio nosso e querem que as pessoas ouçam elas, tenham elas por pessoas de Deus. De Deus não tem nada, irmãos. É tudo religiosidade, um sincretismo. O que é um sincretismo? É uma mistura religiosa. Eles querem colocar coisas, amuletos e tantas outras coisas na pregação do Evangelho que não está contido na palavra. Abra o seu olho, irmão, leia a palavra, examine a palavra, medita na palavra, esteja com a palavra, irmãos, oh glória, aleluia. O versículo 7 até o 13 fala assim, ó: E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava. Este homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para peregrinar onde quer que achava-se conveniente. Olhamos, chegando ele, pois a montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: De onde vens? E ele lhe disse: Sou levita de Belém, de Judá, e vou peregrinar onde quer que eu achar conveniente. Aqui não fala que ele consultou o Senhor, irmãos. Ele ia peregrinar aonde fosse conveniente, que ele achasse bom. Irmão, tá cheio de gente com ministério, com talentos que Deus deu, mas Deus vai tomar um dia querendo fazer o que é conveniente, não perguntando, não consultando, não pedindo direcionamento do Senhor. Irmão, pessoas são mercenários, não são pastores, não são pessoas que dão a sua vida pela ovelha, que atendem a ovelha, que guardam a ovelha, igual Jesus falou para Pedro: Pedro, apacenta minhas ovelhas, e falou por várias vezes. Fazem o que dá na teia, no ditado popular. Deus está olhando, irmãos. Versículo aqui, ó. Oh, aleluia, 10. Então lhe disse Mica: Fica comigo, e seja meu pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, vestuário e sustento. E o levita entrou, meu Deus. 11. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor lhe fará bem, por ter um levita por sacerdote. Irmão, quantos erros, irmãos. Mica aqui, sua mãe, agora o levita, ele descumpriu os 10 mandamentos, irmãos, pegando aqui na lei. Irmão, querendo fazer da sua casa um santuário ao Senhor. Não, irmãos, nesse período bíblico aqui, eles iam para Siló adorar, lá que era o lugar de adoração. É a mesma coisa hoje, irmãos, as pessoas não querem congregar, não querem estar na igreja, 3, 4 cultos na semana, até os dias de intervalo, e querem ficar dentro da sua casa. Não, vou assistir hoje o culto pela live, eu vou ver um pregador no YouTube. Está errado, irmãos. O culto prestado, dedicado, oferecido, ofertado ao Senhor, nós irmos no templo, prestarmos a nossa adoração, a nossa entrega, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ficar em casa, irmãos, é pecado. Não estamos mais no tempo da pandemia. Você tem que ir à casa de oração, congregar. Está trabalhando, irmãos? Está doente? Amém, mas não está
Quem ama o Senhor está na casa do Senhor. Quem é do Senhor tem prazer em estar na casa do Senhor. Quem ama a Deus, a sua palavra, quer estar na casa do Senhor, irmãos. Não fique em casa. Irmão, Mica, esse levita aqui que era um mercenário, se vendendo, era para ele estar no templo, irmãos, auxiliando o sacerdote, sumo sacerdote. A Bíblia fala que na história de Israel, o levita, o sacerdote, o sumo sacerdote, ensinava a lei. Não era para ficar numa casa, estava recebendo, se vendendo. Quantos estão se vendendo hoje, irmãos, por ofertas altas? Irmãos, e fala, Deus está comigo. Não está nada, mentira. Olha o entendimento de Mica aqui, irmãos. Deus agora vai me abençoar porque tem um levita na minha casa, por sacerdote. Não vai abençoar. Deus não abençoa quem é rebelde, quem é desobediente. Deus abençoa os obedientes. Esses vão estar no céu. Desobediente não vai ouvir de Deus nada, não vai receber de Deus nada. Vai ouvir de Deus naquele dia: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Irmão, capítulo 17 de Juízo. Quantas coisas poderíamos falar aqui, irmãos, 1 hora, 2 horas falando de erros, que pessoas hoje que falam que são servos de Deus, mulheres de Deus, pregadores, levitas e tanta coisa mais que faz e acontece, estão indo pelo caminho aqui de Mica, desse levita, da mãe de Mica e de um dos filhos dele que foi consagrado, que não poderia ser. Irmãos, sincretismo religioso, mistura. Deus quer que nós estejamos, sim, misturados à palavra, mas com a fé, com a obediência, com a santidade. Servo de Deus não se mistura com as coisas deste mundo, irmãos. Aqui nós aprendemos muitas coisas hoje no capítulo 17 de Juízo. Irmãos, abrimos os nossos olhos. Vamos ler a palavra, vamos estar com a palavra. Sincretismo religioso não, irmãos. Unidade, igreja está junto, o corpo, um com o outro, ovelha anda unida, pregando, falando, indo na casa do Senhor. Se for para fazer um culto fora da igreja, é junto, irmãos, obedecendo o seu líder, estando junto. Não é se misturando, não é se misturando com as coisas erradas, com um tal de sincretismo religioso, com a religiosidade. Deus não abençoa, irmãos, amém? Fica com essa palavra hoje. Juízes capítulo 17 encerrado. Irmãos, nos ajude fazendo essa obra, trazendo mais inscritos para o canal, enviando esse link, deixando aí o joinha, para que possamos nós juntos, irmãos, ganhar almas, pregar a palavra. Esse ministério é seu, é nosso, irmãos. Curiosidades Bíblicas EV Marcelo. Nos ajude aqui no canal. Não esqueça do joinha, irmãos. Oremos, compartilhemos esse link, fazemos a obra do Senhor, irmãos, hoje, agora, amém? A paz do Senhor Jesus.